Se você não souber educar seus filhos, eles não serão as pessoas, os adultos que você tanto deseja. Se você negligenciar a sua parte, você terá grandes problemas, decepções, e os seus filhos sofrerão na juventude. A culpa de nossos filhos não serem pessoas normais, responsáveis, pessoas produtivas, pessoas independentes, é nossa também. Toda a educação que nós damos como criança influencia nesse comportamento. Os pais têm total responsabilidade sobre os filhos no quesito da educação. No que tange a educação, é papel primordial dos pais estar presente, ensinar, instruir, corrigir. Quando precisar, usar a repreensão, a vara, a palavra, o diálogo, para que o filho cresça, para que a personalidade dele se desenvolva e para que ele compreenda o lugar dele na sociedade, o papel dele dentro de casa, com os pais, na escola, na igreja, o papel dele no casamento, com a esposa, com o esposo e com os filhos. Se os pais não fizerem isso, os pais estarão formando péssimos adultos, péssimos maridos, péssimas esposas. E depois ele vai chorar e dizer: eu não sei o que eu fiz para o meu filho se tornar uma pessoa assim. Foi o que você deixou de fazer. Quando seu filho ele não consegue ser uma pessoa normal, ele não consegue fazer as coisas básicas da vida, na maioria das vezes a culpa é sua. Foi a sua negligência. Você acha que dar presente, que fazer festinha, comprar roupa, comprar computador, comprar celular, comprar tablet, tudo que os filhos pedem, está sendo um exemplo de um pai cuidadoso, amoroso. Amor não tem nada a ver com isso. Amor é carinho, é proteção, é correção. Amor é você instruir, dizer não, é frustrar a criança. Isso é que é amor. Ensinar ela a ser forte. Agora você achar que amor é você encher a criança de presente e deixar ela fazer o que quer, você está errado. Seus filhos serão péssimos adultos. Seus filhos não serão exemplo para ninguém. Você terá problema na fase adulta dos seus filhos, porque você não preparou eles quando criança. Deixa ele fazer isso de errado porque é criança. Ele cometia um errozinho, e começava a rir. É criança, faz isso. Dá um tapa na cara do pai e da mãe, é criança. KKKKK. Ai, fulano, como fulano é. Maltratava um animal, quebrava uma coisa dentro de casa, é criança. Começava a rir. Tudo que ele podia fazer quando criança, que era errado e você permitia, quando adulto, ele vai reproduzir. Ele vai fazer as mesmas coisas. E aí ele vai estar violando a lei dos homens. E as consequências são outras. E você, pai, você, mãe, é responsável. Na relação pais e filhos, tudo que os pais deixam de fazer, na fase adulta, os filhos sofrem e os pais também sofrem. Aí alguns pais me dizem: mas eu nunca mandei ele fazer isso. A educação e a correção dos filhos implica em o dever de fazer e o dever de não fazer. Você tem que ensinar ele o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Se você só ensina o que deve fazer e não ensina o que não deve fazer, a criança irá violar as leis existentes e você não poderá cobrar nada dela na fase adulta. Como você irá cobrar aquilo que você não ensinou? Como você irá requerer da criança que ela saiba, que ela faça aquilo que você não é um exemplo? Outro problema na relação pais e filho é o famoso ditado amaldiçoado de faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Os pais fumam e pedem para os filhos não fumar. Os pais bebem e pedem para os filhos não beber. Os pais são adúlteros e pedem para os filhos não serem adúlteros. Que exemplo esses filhos são? Os pais são usuários de droga e pedem para os filhos não usar porque fazem mal. Que exemplo estão sendo? Aí na fase adulta dos filhos eles começam a reclamar e não conseguem lidar quando os filhos seguem os mesmos caminhos que ele. Não conseguem lidar com a personalidade, com os erros, com os vícios dos filhos. Por quê? Porque foi um pai ausente, um pai que negligenciou a educação, que fez uma educação da forma errada, com os métodos errados e não conseguiu formar o caráter e a personalidade boa de seus filhos.
Quando da fase adulta desses filhos, o sofrimento e a dor dos pais será intensa, porque não se prepararam, não assumiram a responsabilidade e não fizeram o seu papel que deveria com seus filhos. Cuidado com a forma que você educa os seus filhos.